Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma tarde e noite que nos propõe uma reflexão em torno de fundamentos que nos proporcione fazer uma viagem interior, pesquisarmos, sem sombra de dúvida, e escolher o melhor possível nessa nossa existência tão promissora, né? Onde tudo realmente nos sinaliza para que possamos envidar os esforços devidos e suplantar nossos óbices, os nossos desafios que a vida tem nos oferecido para que a gente possa regressar à dimensão espiritual em breves dias, numa condição mais favorável. De maneiras que nos sintamos muito bem acolhidos, mais uma vez, na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Uma informação que nosso pessoal da Associação Médica Espírita está nos solicitando é que quem tem esse desafio com a dependência de drogas, tanto o dependente quanto a família, está se desenvolvendo na Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica na Rua Paraná 5453, no Coqueiral, todas as sextas-feiras. Então, esse grupo de apoio fraterno que tem como objetivo auxiliar almas a vencer a dependência química. Se alguém precisar depois de alguma informação adicional, por favor, nos consulte e nós saberemos, então, informar, né? Grupo de apoio fraterno em relação à dependência química, tanto do próprio dependente quanto da família. Todas as sextas-feiras, então, na CEFA. É um trabalho da Associação Médica Espírita aqui de Cascavel. Nós vamos ser conduzidos hoje, né, pela nossa querida Vânia Maria de Souza, que é uma tarefeira do Movimento Espírita Regional. Ela é conselheira da Federativa também, em torno dessa temática da consequência do mal proceder nas nossas vidas, né? Muito importante. Nós vamos fazer a nossa prece, uma pequena leitura introdutória, e a Vânia vai nos conduzir, então, na reflexão. Unamos-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, soa para nós um momento importante na nossa existência, porque consoante a proposição crística, estamos reunidos em vosso nome, em nome do próprio Jesus, em nome dos benfeitores espirituais que nos envolve com carinho e ternura, para ampliarmos níveis conscienciais. Tem sombra de dúvida, acrescentar nesta tarde e noite informações preciosas que nos propiciam a fazer escolhas mais favoráveis. Genuflexos em espírito, Senhor, porque agora temos consciência de toda a estrutura da vida, rogamo-vos que, dentro de possibilidade do vosso amor infinito por nós, sejam potencializadas as nossas forças, a nossa coragem, o nosso denodo, para que realmente possamos cumprir a parte que nos toca na obra da vossa criação infinita. Que as vossas bênçãos estejam conosco, a inspiração com a facilitadora, para que possamos encontrar o respaldo fundamental em mais esta proposição que irá fazer com que aceleremos o nosso processo de redenção. Permita-nos então, Senhor, darmos início à nossa tarefa a partir de agora. Que assim seja, Senhor. 1983, a benfeitora querida Joana de Ângeles, através das mãos do nosso Divaldo Franco, traz uma pleia de espíritos junto com ela e escreve Terapêutica de Emergência. Nós queremos tirar um trechinho de uma das lições que guarda relação com a proposição que a Vânia vai nos conduzir. Diz o benfeitor aqui, Manuel Filomeno de Miranda, né? Escreve ele através do Divaldo. Descuidado dos seus deveres espirituais, o homem avança no seu desenvolvimento psicológico e social, negando-se maiores responsabilidades morais, mormente nesses dias de licença e promiscuidade dos costumes éticos. Esta obra é de 1983, né? Mas parece ser de hoje. Não querendo enxergar da vida senão os interesses que lhe ferem os sentidos,
Afadiga-se pela aquisição dos excessos e derrapa no comportamento salutar, gerando distúrbios vibratórios na personalidade que lhe permite a identificação com seus adversários desencarnados. Não se resguardando do mal, que afinal existe em todos nós, potencialmente como efeito dos deslizes passados, dá guarida às obsessões, quando mais fácil seria precatar-se auxiliando aqueles a quem feriu ou magoou nesta ou noutra existência corporal. Não dando guarida aos compromissos superiores, é despertado para a responsabilidade espiritual pela dor, tombando nas alienações sob o jugo das obsessões. Apenas uma pequena introdução, porque a Vânia vai nos trazer isso sem sombra de dúvida, e muito claro vai ficar a situação para todos nós. Honrados, vamos ouvi-la mais uma vez. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para discutirmos, aprendermos quais são as consequências do nosso mal proceder, porque muitas vezes procedemos mal, sem pensarmos nas consequências que poderão vir após. Então, muitas pessoas, quando sabem que eu sou espírita, e isso deve acontecer com muitos dos que estão aqui, começam a fazer perguntas, principalmente sobre os sofrimentos, sobre as diferenças, não só as diferenças sociais, mas as diferenças de raça, de religião. Hoje está tão em voga trabalhar as diferenças de cada um, não precisamos ser iguais, temos que aceitar as diferenças. E então nos perguntam principalmente sobre a questão do sofrimento, das vicissitudes, às vezes envolvendo crianças. E para que possamos responder algumas perguntas, nós temos que nos remeter aos princípios básicos da doutrina espírita, senão não adianta. Então, quais são os princípios básicos da doutrina espírita, né? A existência de Deus, cremos em Deus e, consequentemente, em Jesus Cristo. A imortalidade da alma. Esta crença nossa é uma crença de todas as religiões espiritualistas. Cremos também na pluralidade das existências, na reencarnação. Cremos na pluralidade dos mundos habitados, e isto a NASA daqui a pouquinho já vai chegar lá. E também nós cremos na comunicabilidade dos espíritos, que existe a comunicação entre nós e eles, desde que existe homem na Terra. E também nós temos que nos remeter, muitas vezes, para explicar as perguntas que nos fazem, aos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus que nós aprendemos que está lá no Livro dos Espíritos? Que Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá, é imutável, bem como as suas leis são imutáveis, é imaterial, é único, é onipotente, tem o poder absoluto e é soberanamente justo e bom. Porque muitos de nós ainda temos aquela ideia do Deus que castiga. Ah, eu errei, então Deus vai me castigar, né? Então, nós vamos nos deter a 2 pontos, né? Sobre a pluralidade das existências, a reencarnação, e também fazendo as pessoas crerem, quando respondemos, que Deus é justo e bom. Não, Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele jamais colocaria uma pessoa nascendo na opulência e a outra na pobreza. Jamais. Ele é soberanamente justo e bom. Então, quando a gente começa a falar isto, as pessoas ficam pensando, aí me dizem assim: bom,
eu não aceito a reencarnação. É difícil para eu compreender. Deve ter acontecido com muitos aqui, né? Eu gosto muito da doutrina espírita, mas esse negócio de reencarnação, eu não consigo acreditar, porque eu não me lembro da outra vida. E eu digo, não é da outra vida, é das outras muitas vidas que nós já tivemos. Pois é. Isso não, infelizmente, eu não consigo acreditar. Mas nós devemos nos lembrar que a reencarnação não é uma invenção de Allan Kardec. Não é uma criação do Espiritismo. A reencarnação, ela constituiu o alicerce das religiões do pretérito, muito antes de existir o Espiritismo. Na Índia, por exemplo, desde remotíssima antiguidade, vamos encontrar a reencarnação nos livros Veda, Bhagavad Gita, e também nós vamos encontrar que ela foi difundida entre os orientais, quando Pitágoras, que viveu 530 anos antes de Cristo, trouxe a crença da reencarnação que havia entre os egípcios e os persas. Mas mesmo assim as pessoas dizem, não, eu não me lembro, é difícil acreditar. Quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec vai dizer assim: em vão se abjeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Resumindo, ele diz assim, que é em vão as pessoas dizerem que não acreditam na reencarnação porque não se lembram dela. E ele vai dizer: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Porque imaginemos, meus irmãos, se a gente se lembrasse da vida, vamos pôr a vida anterior. E aí, vamos dizer que entre os membros da nossa família, houvesse um que me havia prejudicado naquela vida, prejudicado seriamente. Ou então, que eu houvesse prejudicado a ele. Como é que seriam as nossas relações sociais? Não só familiares, todas as nossas relações. Eu vejo você falar, foi você que me prejudicou e tal, como ficaria? E a gente também tem que pensar que se nós nos lembrássemos das outras vidas, não sou só eu que vou lembrar, todo mundo vai lembrar. E aí vai ficar um apontando o dedo para o outro. Ou então exaltar o orgulho, digamos que eu fui um poderoso, uma poderosa, como é que vai ficar? Então escreve Allan Kardec que havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. E esse evangelho é muito bonito, muito ilustrativo. Allan Kardec vai escrever logo depois que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. A gente não vai nascer um aqui, outro lá na China, pode até ser, mas a gente vai se encontrar um dia, né? Se reconhecesse naquelas pessoas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. E não, né? E não vamos duvidar disso. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Né? Então, é sabedoria divina. Vamos lançar um véu sobre o passado, porque há nisso vantagem para nós. Então,
para ilustrar esses ensinamentos e também para podermos aprender como explicar às pessoas, através da reencarnação, que é difícil acreditarem, através desse atributo de Deus que é soberanamente justo e bom, que não vai fazer mal algum a criatura alguma. Então, nós escolhemos o livro Dramas da Obsessão. Ele foi lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1963. A médium é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns do mundo. E o espírito, nada mais, nada menos de que o venerando Bezerra de Menezes. Então, com esses dois personagens, não há dúvida de que a história seja real, porque o próprio Bezerra vai escrever na introdução que este livro irá contar um caso perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. E ele vai dizer assim, que o exemplo é o melhor método de ensino, por ser mais fácil o aprendiz reter na memória o ensinamento necessário, o que concordamos com ele. Quem somos nós para discordar, né? E também ele irá citar Jesus, que falava por parábolas, que eram histórias, ilustrava os ensinamentos por parábolas e que elas até hoje ecoam, né? Ensinando-nos então lições inesquecíveis. Pois muito bem, a história se passa pelos anos de 1930. Vejamos que a obra foi escrita 33 anos depois. E então Bezerra vai contar que havia um centro espírita no interior de Minas Gerais que praticava verdadeiramente o sentimento da fraternidade. Que nesse centro espírita, os trabalhadores possuíam uma singeleza de caráter, uma humildade cristã que impressionava. E como era esse o perfil dos trabalhadores e da casa, eles atraíam para si as bênçãos dos espíritos venerandos. Então a casa era muito bem assistida. E o espírito Bezerra de Menezes é que era o mentor desse centro espírita, né? Ele é que dava assistência espiritual a esse centro espírita. Então ele vai contar que certo dia a médium recebeu uma carta e ela então começa a ler a carta. Esta carta vinha de uma cidade do sul do país. E esta carta suplicava assistência para uma família. Eu vou ler a cartinha porque é autoexplicativa, então todo mundo vai entender. A cartinha dizia assim: rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente ímpetos para o suicídio. Não ignoras que a sua filha Alcina suicidou-se também, 10 meses depois dele próprio. Agora é o seu filho Orlando que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para continuar a existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem e ninguém, senão ela, trabalha. Finalmente, peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre esta pobre gente se arremessou.
Bezerra estava presente no momento em que a médium lê a carta. E neste momento também lhe aparece uma entidade com aspecto angelical, dizendo chamar-se Esther. E ela vem rogar a Bezerra de Menezes que dê assistência àquela família que vivia no sul do país, porque ela estava sendo perseguida por judeus, alguns judeus, uma família judia, a quem ela estava ligada por afetos do coração muito fortes. Então, Bezerra de Menezes assume o caso. E ele chama então seus auxiliares, 2 grandes auxiliares e uma equipe, para que visitem a residência em questão para saber o que estava ocorrendo. Ao chegarem à residência, esses espíritos percebem a seguinte situação: os 2 suicidas encontravam-se ainda em sofrimento, ainda dentro do próprio lar aonde haviam cometido o suicídio, o que deixava aquele lar com vibrações pesadas e perturbadoras. E também eles verificaram que havia naquele lar uma família de espíritos composta de pai e 3 filhos, vestidos ainda com trajes judeus. Esses espíritos é que estariam prejudicando aquela família e tinham como objetivo fazer com que todos se suicidassem. Esses espíritos, que eram 4, eles se apresentavam com os traços de torturas, de sofrimentos por que passaram. Eles apresentavam as unhas esmagadas, sangrando, os dentes arrancados, os pulsos retorcidos, as solas dos pés queimadas a ferro incandescente, enfim, marcas da cruel tortura da chamada Santa Inquisição. A primeira providência tomada pelo espírito Bezerra de Menezes foi pedir que os seus auxiliares recolhessem os suicidas, retirando-os daquele lar e levando-os para aquele centro espírita, para as dimensões espirituais daquele centro espírita. Então, após isso, tudo no plano espiritual acontecendo, Bezerra solicita que os seus auxiliares se apresentem agora àquela família de judeus, cujo pai se chamava Timóteo. E como um dos auxiliares, chamado Roberto, havia sido judeu aos tempos de Cristo, Bezerra então pede que ele se traje da mesma forma, que use o mesmo linguajar, a fim de adquirir a confiança daqueles judeus, para que eles pudessem também seguir com Roberto até aquele centro espírita. E assim foi feito. Roberto se apresenta com trajes judeus, dizendo que era um deles e dizendo que vinha em nome de Esther. Quando eles ouviram este nome, eles estremeceram. E ele disse: Esther quer ter com vocês. Ela quer encontrar-se com vocês. E vocês precisam me seguir para o lugar onde ela quer encontrá-los. Ela também está sob o comando de um Rabone muito maior que nós vamos conhecer, que era Jesus Cristo. Esses judeus haviam parado no tempo e durante a caminhada espiritual, que a gente não sabe como se dá, eles ainda achavam que estavam percorrendo as velhas ruas de Lisboa ao tempo de 1550. Ao chegarem nas dependências do centro espírita, os benfeitores os acolheram, deram boas-vindas e aí os colocaram sentados em uma sala e o doutor Bezerra de Menezes os fez dormir, porque eles não dormiam há muito tempo. E a fim
de poderem entender a situação desses dois grupos, né, a família de Leonel e a família dos judeus de Timóteo, eles chamaram o benfeitor da família de Leonel para que ele lhe explicasse o que é que havia acontecido. Então, a história começa lá em Lisboa, em Portugal, pelos anos de 1500, no reinado de Dom João III e do Papa Paulo III, época da Inquisição do Santo Ofício. Lembrando que está na história, nos anais da história, e que as leis que eram civis e religiosas do Santo Ofício foram criadas por eles, Dom João III e o Papa Paulo III. E aí, então, o benfeitor vai dizer os personagens da nossa história. Era composta, então, desta família de judeus. Timóteo, o pai, era um rabino judeu que, como ficaram sem pátria, eles se estabeleceram em Portugal, onde teve 3 filhos varões. E também havia esta menina, Esther, que ele criou desde os 6 aninhos de idade. Então, a sua família, por possuir muitos bens valiosos, ela sofria a perseguição dos inquisitores da igreja. Como vimos, era a época do rei de Portugal, Dom João III. Timóteo, então, foi obrigado a converter-se à igreja. E não só ele, a família toda, e aí eles foram batizados e tiveram os nomes mudados, porque esses nomes não serviam para os inquisitores. Porém, como ele era um rabino, ele continuava secretamente com os seus hábitos religiosos de origem. Aí que morava o perigo. Então, passando agora por cristãos, eles eram vigiados pelos espiões da Inquisição, para observar se eles realmente cumpriam os sacramentos, se iam assistir às missas e tudo mais. Timóteo era um homem muito bondoso. Ele era honesto, ele era inofensivo, ele era incapaz de uma atitude menos nobre, nos diz o benfeitor. Ele era chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inatacável. E a mansão dele, a sua casa, era muito bem cuidada, muito luxuosa e que, por força das condições, ela abria-se a visitantes de representantes do Santo Ofício, cheios de curiosidade, cheios de inveja, que iam lá afetando a amizade, mas, na verdade, eles iam para cobiçar os valores e, de tempo em tempo, eles extorquiam a família de judeus porque ela era muito rica. Timóteo, então, a tudo suportava, para não ser levado, e junto com a família, pela Santa Inquisição. Mas era impossível ele simpatizar com aquelas pessoas moralmente tão inferiores, e ainda menos confiar numa crença religiosa que permitisse tais iniquidades. Lógico, porque faziam tudo em nome do Cristo. Então, os outros personagens da nossa história, para a gente poder entender, eram os inquisitores, lá na velha Lisboa. Tinha lá o Frei Ildebrando de Azambuja, que era o inquisitor-mor. E Bezerra diz que o nome verdadeiro dele é Jerônimo de Azambuja. Está nos anais da história, célebre e cruel inquisitor-mor. E ele tinha como os seus auxiliares 2 irmãos gêmeos que eram cúmplices dele, chamado Fausto e Cosme de Mirandela. Muito bem, a família de judeus, que era maior, já havia sido presa anteriormente. E nesta ocasião, os pais da menina Esther foram sacrificados, foram mortos. E o resto da família, por falta de provas, foi solta.
E aí então que ele ficou com a menina Esther, a sua sobrinha, para criá-la. Ela tinha 6 aninhos. Mas, devido a tudo isso, a esposa dele adoeceu gravemente e ela veio a desencarnar, deixando o filhinho mais novo com apenas 6 meses de idade. E Timóteo fica viúvo e passa a criar com hombridade aqueles 3 filhos e a sua sobrinha também. Mas a cobiça dos inquisitores só aumentava e eles aguardavam a ocasião para prender aquela família e ficar com seus bens. E não só. O Frei Hildebrando, ele cobiçava a menina Esther, que estava com 18 anos e era a noiva do filho mais velho de Timóteo. E todos percebiam que Hildebrando, o Frei Inquisitor-mor, cobiçava a menina. Timóteo, que era muito esperto, muito inteligente, começa a perceber que a situação está ficando grave, porque o Frei Hildebrando pegou implicância com o filho dele mais velho e todos percebiam que ele rodeava a menina e ele não saía de dentro da casa deles. Então ele, muito preocupado, ele começa então a fazer um programa, a planejar, alguma coisa tinha que acontecer. Então ele vai planejar que esse seu filho mais velho fugiria para Roma, onde havia Inquisição também, mas em menor escala. E que ele, então, para livrar a sobrinha dessas condições que falamos, ele a levaria para a casa de sua madrinha de batismo, que era a Condessa Maria de Faro. Então, ele vai à casa dela, na madrugada o filho já foge, ele vai, e tinha que fugir só à noite, porque havia os guardas, né, em todos os lugares. Então, ele vai até a casa da sua comadre, a Condessa Maria de Faro, e aí ele expõe a sua preocupação e expõe também o seu plano. Que o filho havia fugido de véspera, que ele temia pela menina, se ela podia ficar com a menina lá, porque mais cedo ou mais tarde ele também fugiria com os outros filhos e com a menina, e expõe todo o seu plano de fuga. E Esther, a menina, foi junto com o tio nessa ocasião. E ela era verdadeiramente cristã, porque ela tinha só 6 aninhos, né, quando ela foi levada para estudar com as freiras e tal, e aprendeu com elas sobre Jesus e passou a amá-lo. E ela, com 18 anos, ela já sabia que a Inquisição, ela imaginava que a Inquisição era uma criação humana, né, inspirada na ambição e nas paixões pessoais, e que não tinha a ver com aquele Cristo que ela amava. E então ela tinha medo de falar isso para o tio, para não magoá-lo. E ela participava das cerimônias, então, da religião de origem do tio dela, né? Toda respeitosa. Esta Condessa Maria de Faro, embora ela fosse uma dama, ela era um tanto leviana. E ela ouviu tudo com muita atenção, todos os planos, ele confiou plenamente nela, e ela nada disse, o que a gente já estranha. E aí vai embora o Timóteo, deixando a menina lá, mas no outro dia ela, temendo então as represálias dos oficiais da Inquisição, ela resolve escrever uma carta contando tudo ao Frei Hildebrando de Azambuja, que era tudo o que ele queria. Então, ela vai denunciar a família de Timóteo, ela vai trair a confiança de Timóteo, sabendo da gravidade que havia na época com relação aos judeus e à Santa Inquisição. Ela escreve essa carta, mal sabia ela o que ela estava fazendo, as consequências do mal proceder em nossas vidas. Bezerra de Menezes vai escrever, e eu achei interessante, porque são exemplos da história para que a gente compreenda e pense
pense antes de agir, né? Que antes a gente não sabia nada disso. Vou morrer mesmo, eu quero me dar bem. Vamos ter que pensar nas nossas ações. Ele escreve assim: ela, a condessa, jamais suspeitava que com a traição criaria um drama intenso e apavorante, cujas consequências lamentáveis se estenderiam por 4 longos séculos de lágrimas, infortúnios e crimes para os outros e para si mesma. Aquela carta forjaria para ela e para os envolvidos um elo que envolveria a si própria e ao seu destinatário, o inquisitor. Elo moral. Esta é a pior gravidade, um elo moral de cumplicidade. Que, atada àqueles pelas leis de causa e efeito e repercussões conscienciais, criaria futuramente tormentoso calvário para todos os envolvidos. 4 séculos de sofrimentos envolvendo todos esses membros. Então, o inquisitor recebe a carta de denúncia e ele se rejubila, mas ele precisava de algo material. Então, ele coloca na casa de Timóteo um espião disfarçado de servo. Esse espião se chamava João José. E ele havia sido cigano, judeu, então entra com aquela história e Timóteo acaba confiando nele e o contrata para ser o seu empregado. Mas, na verdade, ele era pago a soldo pelo frei inquisitor, para que ele observasse dioturnamente os hábitos daquela família para colher provas materiais. E assim foi feito. Logicamente, ele encontra as provas, entrega as provas e então a família toda foi presa em uma noite em que os soldados da Inquisição entraram na casa armados e os levaram sem piedade. Esses personagens também vão entrar na nossa história. Os traidores. Maria de Faro, a condessa, que entregou-os ao inquisitor, e também João José, esse espião introduzido pelo frei dentro da casa deles, que, na verdade, as provas dele é que levaram a família à prisão, tortura e morte. Olha a gravidade. Então, os judeus foram presos. O filho mais velho, já em fuga, foi capturado e levado também. E todos foram aos calabouços da Santa Inquisição. E ali eles foram torturados por 6 meses. Quando a gente lê as torturas, a gente não acredita. E pede a Deus que não tenhamos feito parte da vida nesta ocasião. Então, eles já se encontravam semi-mortos, porque depois de 6 meses de torturas, sofrimentos cruéis, eles foram levados vivos à fogueira, mas já estavam semi-mortos, já encontravam-se meio dementes, de dor e desespero, e aí eles morreram entre revoltas e blasfêmias, repudiando a própria crença em Deus e sentindo um ódio imenso dos seus perseguidores, que esse ódio deveria cavar para todos, algozes e vítimas, um abismo de trevas que se alonga por 4 séculos. Tudo isto, quem está contando é o benfeitor daquela família, porque estamos na história em 1930. Presos, as propriedades e os bens e os valores foram saqueados e distribuídos entre o frei e os seus auxiliares, os seus comparsas, os irmãos gêmeos. E parece-me que Bezerra deixa entender que eles até ludibriaram aí a lei civil, que era o rei Dom João III, nesta divisão de bens.
Esther também foi levada pelo Frei, como todos temiam. Ela não foi presa junto, ela foi levada pelo Frei, que abusou dela por 6 meses e depois entregou-a aos soldados. E depois ela foi levada também viva à fogueira. Mas como Esther, ela havia se convertido verdadeiramente ao cristianismo, ela era humilde e era resignada, e ela acabou perdoando seus algozes, e no instante da sua morte ela foi recolhida pelos benfeitores. Porém, Timóteo e os filhos jamais perdoaram os inquisidores e os traidores. Desde o mundo espiritual, onde todos nos encontraremos um dia, até nas reencarnações posteriores dos inquisidores e dos traidores, eles os perseguiram. Nunca esta família de judeus havia aceitado reencarnar. Pois muito bem, até que na cidade do sul do país, já nos anos 1900, 400 anos depois desta história cheia de traições, de cobiça, de maldades, renascem os envolvidos, todos numa mesma família. Vamos ver como é que estava composta essa família. O pai da família era o Leonel, o suicida. Quem era ele? A reencarnação do inquisitor Mor, Frei Hildebrando de Azambuja. Leonel, desde a encarnação de Frei Hildebrando e nas outras, e nessa como Leonel, ele sempre foi mau caráter, segundo explica-nos o benfeitor da família. Nunca se endireitou, nunca teve Deus no seu coração, nunca acreditou em Deus, nunca cultuou Deus, a prece, uma religião na sua família. Ele era assim, né? E a mãe dessa família, a esposa de Leonel, era a reencarnação da Condessa Maria de Faro. Aí a gente pergunta as causas dos sofrimentos, né? Dos filhos, eram 10 filhos ao todo, sendo que 3 dos filhos estavam diretamente envolvidos e os demais indiretamente. Todos eles menores de 21 anos. Alcina, a filha mais velha, que também havia se suicidado, era a reencarnação daquele servo traidor, João José. Os gêmeos que eram cúmplices do inquisitor Mor, eles também reencarnaram nesta família. Eram Cosme e Fausto de Mirandela, e que eles tinham tendências suicidas. Se não houvesse a intervenção, eles já estavam por se suicidar, porque o de 15 anos, ele havia já se jogado na linha do trem, né, e foi salvo a tempo. Muito bem. Então, meus irmãos, até aqui é o relato do benfeitor desta família, desses membros da família de Leonel. Então, após esse relato, o espírito Bezerra de Menezes reúne os trabalhadores daquele centro espírita, reúne os médiuns daquele centro espírita e traz os espíritos da família de judeus naquela sessão, naquela reunião mediúnica. Eles estão lá e subitamente surge o espírito Esther, a querida menina que havia 4 séculos que eles não viam. As 4 entidades judias ficaram deslumbradas diante daquela aparição, até porque ela já tinha um brilho de espírito que havia superado tudo aquilo. E ela então vai ter uma conversa com eles, que nós trouxemos apenas alguma parte. Ela então, logicamente incorporando a médium, ela vai dizer: sim, meus amados, eis-me novamente convosco, para nunca mais nos separarmos. Mas para que tão grande ventura se concretize, necessário será observar os ensinamentos do Senhor e
não mais cultivar o ódio secular que vindes alimentando por 4 séculos. Sim, meus amados, 4 séculos se passaram desde a noite terrível da nossa prisão. Olha o que ela vai dizer. Dom João III, antes cruel e desumano, encontra-se agora em franca redenção, após reencarnações dolorosas que o inspiraram num arrependimento construtivo. Sofreu ele próprio, com agravantes terríveis, o rigor das mesmas leis que criou, porque depois ele vai reencarnar em Portugal, nascendo no seio da própria raça que ele tanto perseguiu. É uma lição para nós, né, meus irmãos? Porque nós temos muito preconceito. Nós temos preconceito de raça, de cor, de religião, de pessoas diferentes, de gênero. A gente olha com um certo cuidado. E isto vem de lá, de tempos imemoráveis. E está no momento da gente parar e pensar. Parar e pensar. Até porque atualmente estão nascendo muitas crianças que têm alguns problemas de ansiedade, alguns problemas que eles estão sendo tratados de hiperatividade e não sei mais o que. São espíritos que estão retornando. E muitas vezes na sala de aula não temos professores preparados, né? Muitas vezes não temos mães de alunos preparados. Isso para falar um pouquinho das diferenças, né? Por que nós não podemos mais ter preconceitos? Porque se eu hoje repudio a raça negra, por exemplo, coisa que eu nunca compreendi, eu vou nascer no seio desta raça na próxima vez. Então, para que isso, né? Para que isso? E trabalho bastante num projeto social em que existem bastante pessoas da raça negra, né? Bastante pessoas afrodescendentes, e eu brinco bastante com elas, porque eu digo assim, qual a vantagem de ser branca? Olha, na minha idade fica tudo pintada, não é nem branca nem marrom mais, né? Então é uma coisa que não dá mais para conceber. Vamos pensar nos nossos preconceitos, vamos procurar aceitar o outro, aceitar o diferente, para que nós não renasçamos no seio da família do diferente. Ela continua assim, quando ela fala da recuperação de Dom João III. Enquanto o tirano arrependido tratava de se erguer, vós que éreis honestos e bons, não conseguiram perdoar as ofensas recebidas, permanecendo estacionários no ódio e na vingança. E é verdade, eles eram muito bons, eles eram honestos. É tempo, pois, de perdoar para serenar o coração. Quando a gente não perdoa, né, o coraçãozinho velho de guerra não se asserena. Nem dormir a gente dorme bem. Vamos asserenar o coração e tratar de progredir. Vinde comigo e eu vos mostrarei as suaves leis do amor e da fraternidade ensinadas por aquele grande Rabboni. Imaginem, eles sofreram tudo aquilo em nome de Jesus. E então, impressionados, a família de judeus conseguiu entender e confiar nela, e aí seguiram com ela e ficaram hospedados nesse centro espírita por 6 meses, nas dimensões espirituais do centro espírita, que ele não é composto só das paredes que nós vemos. E eles puderam observar todo o trabalho daqueles trabalhadores abnegados, que tinham renúncia, que tinham respeito por todos os que apareciam naquele centro espírita pedindo auxílio. Dr. Bezerra de Menezes trabalhava com a médium Ivone no receituário, naquele tempo, 1930, no receituário de medicamentos. Então,
então eles puderam ver como a assistência, tanto espiritual como material, era realizada por aqueles trabalhadores em nome de Jesus, porque a assistência material, nós todos que temos as casas espíritas, quando Jesus disse que visitamos os doentes, né? Visitamos os enfermos, os que estavam presos, né? As pessoas sofredoras, que nós que temos uma vida mais aberta, uma vida melhor, podemos auxiliar o outro que ainda se encontra não só na prisão verdadeira, mas na prisão das suas consequências, né? Então Deus nos coloca lá para ajudar, e Jesus Cristo é que vai falar: estive com sede e com fome me deste de comer, estive preso e me visitaste. Por isso que o espírita tem o seu trabalho de assistência social, para poder seguir os ensinamentos do Cristo. Então, eles perceberam que aquele sim era o Cristo, que eles haviam aprendido falseado no século XVI, mas que agora eles se surpreendiam ao ver o cristianismo sendo praticado em espírito e verdade. Nesta ocasião, os benfeitores espirituais, 6 meses, né, lhes demonstraram o porquê daquele sofrimento na época da Inquisição, no ano de 1550. Eles mostraram que a família de Timóteo, toda ela, havia vivido em Jerusalém ao tempo dos primeiros cristãos, ao tempo do cristianismo nascente. E eles, na época, eram autoridades judaicas e autoridades romanas. E eles, na época, exerceram atrocidades nos inofensivos adeptos do cristianismo nascente. Então, criaram para si esta responsabilidade, né? E que anos mais tarde, 1500 anos mais tarde, vieram experimentar por sua vez o sofrimento nas garras da Inquisição. Então eles compreenderam a lógica da lei de causa e efeito, reconheceram que eles estavam em erro durante todos aqueles séculos e se renderam à evidência da doutrina do amor, do perdão e da fraternidade ensinadas por Jesus. Compreenderam que aqueles atos do Santo Ofício estavam longe de se assemelhar aos ensinamentos do Cristo. Vai escrever no final Bezerra de Menezes, lembrando que o livro foi escrito 30 anos depois. O antigo Rabino Timóteo, já reencarnado nos dias atuais, receberá em seu futuro lar, além dos seus 3 filhos, também aquele pobre Leonel, inquisitor, e também a sua filha Alcina, João José, os quais renascerão envoltos no angustioso complexo oriundo do suicídio, porque eles tinham responsabilidade no suicídio daqueles 2. Além de fazerem parte da família consanguínea, eles iriam ter que cuidar daqueles 2 que viriam, claro, com as deformidades que o suicídio acarreta àquele que renasce, né, após ter praticado, então, o suicídio. É a lei divina, meus irmãos. Esta é a lei de causa e efeito, para que possamos explicar a quem nos pergunta: não acredito em reencarnação, é bom começar a pensar. Mas a gente vê, por outro lado, que todo mundo diz: na outra vida eu devo ter sido não sei o quê. Então existe no fundinho lá uma crença da reencarnação, embora nós não nos lembramos delas. E também esta lição dessa história vem nos mostrar que vale a pena pensar antes de agir, pensar antes de entregar alguém.
antes a gente nem sabia que era tão grave assim, claro que guardadas as devidas proporções, mas vale a pena a gente só falar bem das pessoas, né? Os defeitos a gente deixa que todo mundo está vendo mesmo, não precisa da gente enaltecer, porque senão nós iremos dar conta daquilo, né? Administrador, dê conta da sua administração, disse Jesus. E como nos ensina Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, ele diz uma frase de efeito: não somos pecadores nem culpados, somos responsáveis. Que tenhamos todos um ótimo fim de semana, que fiquemos todos sob as bênçãos do Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua atenção.